Olá, queridos amigos do YouTube, queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivach Neto, sou advogado da área previdenciária, faço cálculos previdenciários e tenho aqui nesse canal um canal importante chamado Previdência Agora, que trata de questões intrínsecas aí relacionadas ao direito previdenciário. Nós vamos falar da revisão da vida toda, teve novo voto antecipado, que pode, o ministro Cristiano Zanin havia pedido vista, mas houve uma antecipação de voto da ministra Rosa Weber. Por quê? Porque ela vai se aposentar no tribunal e ela entendeu que era melhor antecipar o voto. O voto foi favorável aos aposentados, mas divergiu, em parte, do voto do relator Alexandre de Moraes. Veja bem, vou explicar agora, mas antes se inscreve no canal, clica no sininho, comenta bem ou mal, se eu tenho todo o prazer em responder o seu comentário e dá o seu like. Vamos falar do voto da ministra Rosa Weber. O voto foi positivo aos aposentados, então nós temos 2-0 para os aposentados. Só que o Alexandre de Moraes, vamos falar especificadamente sobre aquela questão de quem propôs a ação, tem 5 anos da data da propositura da ação para trás para cobrar os atrasados da diferença da renda mensal corrigida até a data da correção da renda mensal. Tem casos de pessoas que entraram com a ação em 2018, em 2019, em 2017, que esses casos eles são bastante dinheiro, né? O Alexandre de Moraes, ele disse que sim, todos podiam cobrar. Isso foi positivo. Agora, a ministra Rosa Weber, ela acatou os argumentos do Alexandre de Moraes, só que nessa questão do marco temporal, veja bem, estou falando de data de início de cobrança, ela foi divergente. O INSS, nos seus embargos declaratórios, dizia que o STF, no caso do acórdão da revisão da vida toda, ele mudou jurisprudência dominante do tribunal e por isso o acórdão nem valeria. Só que a ministra Rosa Weber, ela disse não, o acórdão não mudou jurisprudência do tribunal e ele não declarou que o artigo da lei 9876/99, que deflagrou aí a revisão da vida toda, o artigo 3º, era inconstitucional. Apenas ele se referiu com uma questão, fixou a tese no sentido de que sim, o segurado pode optar pelo benefício de mais vantagem, tá? Como é uma regra do INSS. Então ela desconstruiu o argumento do INSS dizendo que não só o STF não declarou a inconstitucionalidade da lei 9876/99, artigo 3º, como também ele reafirmou um entendimento já prolatado no STJ. Vocês lembram? Era o tema 999, repetitivo, que era o tema da revisão da vida toda no STJ. O STJ publicou o acórdão em dezembro de 2019. Então, ela definiu como marco temporal de cobrança de dezembro de 99 adiante. Ou seja, quem entrou com a ação em 2018, 2017 tem sim o direito da revisão da vida toda, obviamente, só que os atrasados eles virão a partir de 2019 em diante. Vamos ver o voto da ministra Rosa Weber exatamente no ponto em que ela diverge do ministro Alexandre de Moraes. Estou aqui com o voto da ministra Rosa Weber, que antecipou o seu voto por conta da sua aposentadoria. Inclusive, ela fala aqui, a despeito do pedido de vista formulado pelo eminente ministro Zanin, considerando a proximidade da minha aposentadoria, peço licença para antecipar o voto. Já vou para a página 3, que é onde existe ali o ponto nuclear do que eu estou dizendo aqui. 7.2. Entendo, diante desse contexto jurisprudencial, prudente sim modular os efeitos do acórdão embargado, como faz o relator, pois, como visto anteriormente, os tribunais pátrios ratificavam a posição do INSS, sendo certo que transitaram em julgado decisões com esse entendimento proferidas em inúmeros casos submetidos ao Poder Judiciário. Foi o que eu disse aqui em relação principalmente ao STJ. Então vamos continuar. Estou aqui, no entanto, marco temporal diverso do apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa foi a posição da ministra Rosa Weber, que definiu que os processos da revisão da vida toda o início da cobrança dos atrasados deva se dar
em dezembro de 2019. Eu acho que é 17 de dezembro. Veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: é um entendimento novo, ela diverge do relator, que entendia que poderiam ser cobrados atrasados desde o começo das ações interpostas. E o que nós temos agora como batalha é procurar fazer com que os outros ministros do STF ou entendam que o entendimento dela seja positivo ou entendam que o entendimento de Alexandre de Moraes seja positivo. No início, eu imaginei que isso poderia ser uma coisa estranha dentro do julgamento dos embargos declaratórios, mas depois eu fiquei pensando melhor. Eu acho que com esse entendimento, até ministros que votaram contra a revisão podem eventualmente entender que o argumento da Rosa Weber é bastante plausível, justamente para criar aí uma segurança jurídica no que diz respeito ao respeito aos acórdãos dos tribunais. Então, eu estou falando aqui de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes, de Luiz Roberto Barroso, de Luiz Fux. São ministros que votaram contra a vida toda. A vida toda está consagrada, a revisão da vida toda está consagrada. O que vão fazer esses ministros? Vão simplesmente, depois da decisão do acórdão, eles vão entender qual é a melhor opção de pagamento dos atrasados. É logicamente que um ou outro pode dizer que não deva ser pago atrasados até o dia 13 de abril de 2023, que é o dia do acórdão publicado da revisão da vida toda. Mas eu posso acreditar também que algum ministro desses daí que votaram contra possam se apoiar no argumento oferecido pela ministra Rosa Weber, porque nesse caso vão ser respeitadas as decisões do tribunal, do STJ no caso, e vai se criar aí uma unicidade entre tribunais. Esse é um ponto. Agora, dos ministros que votaram a favor, 2 foram embora. O ministro Cristiano Zanin substituiu um deles, o Gilberto Lewandowski. E o ministro André Mendonça substituiu o outro, que é Marco Aurélio, que já foi faz tempo embora. Veja bem, continuo nessa batalha da gente procurar as redes sociais para eventualmente aí fazer um clamor, no sentido de que o ministro André Mendonça e o ministro Cristiano Zanin sigam aí os entendimentos dos aposentados. Eu estou falando dos aposentados. O que são os entendimentos dos aposentados? Os aposentados devem sim cobrar os atrasados. Esse é o ponto nuclear, porque a revisão da vida toda, a correção da renda média já está consagrada. Então nós estamos falando dos atrasados. Então o entendimento é dos aposentados, das pessoas mais velhas, das pessoas idosas que têm hoje em dia problemas de saúde, que precisam dessa bolada para aí conseguirem aí ter um apoio, uma estrutura financeira para cuidarem de suas vidas. Então veja bem, o entendimento do Alexandre de Moraes e da Rosa Weber foi pró-aposentados. Eu sei que na parte de marco temporal eles divergiram, mas o que deve ser feito é que ministro Cristiano Zanin, ministro André Mendonça devem saber que tem que votar com os aposentados. Uma vez que Marco Aurélio já votou a favor da revisão da vida toda, Gilberto Lewandowski também. Então veja, Cristiano Zanin é um ministro novo, é um ministro do governo Lula. O governo Lula é um governo social, o governo Lula é um governo de trabalhadores. Então que façam jus ao nome. Cristiano Zanin, indicado por Lula, já que foi amigo do Lula, amigo do Lula, não digo, mas foi advogado do Lula e por isso foi indicado ao STF, ele trabalhou muito bem com o Lula. Ele que vote com os aposentados, ele que vote com a justiça social. Muito importante que isso esteja claro nas redes sociais. Agora, o André Mendonça, além de fazer esse clamor, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou particularmente confiando no voto do André Mendonça. O André Mendonça, eu andei vendo as decisões antecedentes aí de que ele já votou no STF. Ele normalmente vota com as pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Ele votou, por exemplo, em 2022, contra a suspensão do piso da enfermagem. Então veja bem, a gente pode chegar intuitivamente ao entendimento que André Mendonça possa acompanhar o argumento
da Rosa Weber ou o argumento de Alexandre de Moraes. No meu honesto e humilde entendimento de advogado previdenciário, eu acho que o argumento de Rosa Weber é um argumento mais meio termo. Então, quem sabe não só eles acompanhem, como também os outros ministros possam acompanhar também. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Antes, se inscreve no canal, clica nas notificações, dá o seu like, comenta bem ou mal, terei todo o prazer em responder o seu comentário. Estou à disposição. E esse foi o meu vídeo de hoje. Estou acompanhando a revisão da vida toda, o tempo todo, full time. Tanto que o voto saiu hoje, já estou fazendo o vídeo hoje. E um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.